Amém. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 4. E hoje nós vamos estudar um pouco acerca de como os apóstolos se comportaram ante as primeiras perseguições. Lucas, dentro do livro de Atos, ele vai caminhando de dúvida em dúvida, ele vai respondendo quais seriam as nossas prováveis indagações a respeito dos anos iniciais de expansão da igreja. E nós sabemos que após o evento Pentecostes, finalmente nós estaríamos, enquanto igreja, comissionados a partirmos por todo mundo pregando o Evangelho, mas que haveria uma resistência quanto a isso. Portanto, uma indagação óbvia seria: qual foi o comportamento dos primeiros discípulos de Jesus ante as autoridades de Israel, que seguramente lhes perseguiriam, procurando fazer com que eles deixassem de pregar o Evangelho? Portanto, no capítulo 4, nós vamos estudar justamente a maneira como os apóstolos se comportaram ante as autoridades de Israel, que queriam fazer com que eles deixassem de pregar o Evangelho, no sentido de tentar mitigar, matar o cristianismo ainda no ninho. Qual foi a postura dos apóstolos? Eles se acovardaram? Eles deixaram de pregar o Evangelho? A expansão do reino de Deus foi prejudicada por conta do comportamento deles? Ou o Espírito Santo atuou para que eles pregassem de maneira intrépida, corajosa, não temendo as prováveis consequências dos perseguidores que se levantavam naquela época? Vale lembrar que haviam se passado poucos dias desde o assassinato de Jesus e, consequentemente, a sua ressurreição. Portanto, as mesmas autoridades que tiveram poder suficiente, nós sabemos que a soberania de Deus atuou, mas as mesmas autoridades que, do ponto de vista humano, tiveram poder suficiente para matar o próprio Filho de Deus, estavam ainda em voga no momento em que o colégio apostólico se levantou para atestar acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Os homens eram os mesmos, aqueles que mataram a Jesus. Os discípulos temeriam esses homens? Ou o Espírito Santo seria suficiente para empoderá-los e lhes encher de graça a tal ponto, de modo a, não temendo esses homens, pregar o Evangelho com toda a coragem e altivez? O que vocês acham que aconteceu? Então será isso que nós vamos estudar hoje pela manhã. Amém? Atos capítulo 4, a partir do versículo 1, Lucas nos diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas. No primeiro momento, irmãos, nós vamos ler até aqui, depois, se o Senhor permitir, nós vamos avançando. Amém? Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela manhã ensolarada que o Senhor nos permite, pela liberdade que temos de subir esse local público, para juntos, como um corpo que somos, bendizermos ao Teu nome. Nós rogamos o Teu favor para que graciosamente o Senhor nos fale de uma maneira objetiva hoje pela manhã, de uma maneira simples, para que todos nós possamos compreender aquilo que o Senhor quis nos ensinar quando inspirava Lucas a escrever esse capítulo que nós estudaremos um pouco hoje pela manhã aqui. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, afronta e perseguição às autoridades religiosas de Israel e à igreja. Aqui nós temos a prisão de Pedro e João e a proibição que eles receberam de mencionar o nome de Jesus. Vocês lembram, à luz daquilo que nós estudamos no capítulo 3 do livro de Atos, que após o evento Pentecostes, os discípulos seguiam as suas vidas normalmente. Eles haviam sido orientados por Jesus que permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa do Pai, a qual do próprio Jesus eles haviam ouvido, de que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e que o Espírito Santo se encarregaria de mostrar quais seriam os próximos passos da igreja. O Pentecostes aconteceu no capítulo 2, e após o Pentecostes, nós não sabemos quanto tempo se passou, Lucas nos diz apenas que alguns dias se passaram. Os discípulos subiam ao templo para orar mais uma vez. Eles oravam dentro do templo por pelo menos 3 vezes durante o dia, pela manhã, ao meio-dia e finalmente à tarde, a hora sexta, a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. No capítulo 3, às 3 horas da tarde, por ocasião da hora nona, os discípulos subiam mais uma vez ao templo, né? E quando eles subiam ao templo, havia lá um coxo
que pedir esmolas, vocês lembram bem, nós estivemos estudando isso há pouco tempo. Aquele homem pede algo aos discípulos, objetivando receber uma moeda, quem sabe, e os discípulos, ao invés de lhes dar aquela moeda que ele tanto almejava, por meio do Espírito Santo, lhes dispensam uma palavra de autoridade, e aquele homem é curado. O poder de Jesus se manifesta. E agora nós temos uma multidão atônita, perplexa, procurando saber o que de fato havia acontecido. Ocasião em que Pedro aproveita esse ensejo, uma vez que nós aprendemos que os milagres são como que sinos que reúnem os pecadores para ouvir o Evangelho. E Pedro, assim como aconteceu no capítulo 2, por ocasião do Pentecostes, prova para aquelas pessoas que aquele homem havia sido curado por meio do poder que há no nome de Jesus. Pedro pregou de uma maneira intrépida. Ele amealha textos do Antigo Testamento até a pessoa de Jesus, provando que ele era o Messias. Uma vez que ele prova que Jesus era o Messias, ele liga o assassinato de Jesus às autoridades de Jerusalém, fazendo com que aquelas pessoas percebam que eles haviam rejeitado a luz que, vinda ao mundo, iluminaria a todo homem, o próprio Filho de Deus, que teria o poder de retirar o pecado do mundo. De modo que aquelas pessoas sentiram no seu coração todo o pesar e todo o poder avassalador do pecado, e se aproximaram de Pedro, procurando ouvir dele o que elas deveriam fazer para ter os seus pecados perdoados, sobretudo o pecado de ter feito parte do assassinato de Jesus, porque parte daquelas pessoas que estavam ali, provavelmente fazia parte da turba que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Lucas nos diz que eles sentiam como que se o seu coração tivesse sido transfixado por uma estaca, por uma lança romana. Eles estavam de fato chocados pelo poder apresentado por Pedro ao pregar o Evangelho, e queriam novidade de vida, mudança de vida, queriam perdão para os seus pecados que lhes afastavam de Deus. E Pedro orienta aquelas pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a mudarem de vida e a atestarem crença no Senhor Jesus, crença pública na verdade, para que dessa maneira eles pudessem ser aceitos na família de Deus. No primeiro momento, 3.000 pessoas se uniram à igreja que dava os seus primeiros passos. Mas por ocasião desse segundo sermão que Pedro pregou no capítulo 3, o número de homens que somavam a igreja passava de 5.000. E não entram nessa conta as mulheres e as crianças e demais pessoas mais maduras que também seguramente faziam parte da igreja. Essa multidão se encontrava ainda perplexa e muito feliz pela atuação do poder de Deus sobre a vida delas, e Lucas nos diz que Pedro ainda pregava à multidão, quando finalmente sacerdotes, o capitão do templo, o capitão era um sacerdote que tinha a missão de cuidar da polícia do Sinédrio, aquele pequeno exército que guardava a ordem pública dentro do templo, e alguns saduceus. Os saduceus, eles faziam parte de uma seita judaica, muito forte no período de Jesus. Eles eram o extremo oposto dos fariseus. Os fariseus acreditavam em anjos e em ressurreição dos mortos, e eram profundamente legalistas, enquanto que os saduceus eram progressistas. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em anjos, mas eles faziam parte da aristocracia de Israel. Os mais altos cargos públicos, as funções mais badaladas, e mesmo o sumo sacerdócio era ocupado por saduceus, cuja linhagem passava de pai para filho, ou então de líder familiar para cunhados e genros, desde que o poder permanecesse na família dos saduceus. Aqui nós temos dois nomes representados: Caifás, que era o sumo sacerdote à época em que Jesus foi assassinado, e Anás, que era o genro dele. Perceba, o poder permanecia dentro da família. E os outros dois nomes que são citados pertencem ainda à família do sumo sacerdote, o João e o Alexandre, que nós estudaremos no versículo 6. Portanto, aqui nós temos a nata da aristocracia de Israel, deixando seus gabinetes gloriosos para virem ao meio da plebe, ao meio de uma multidão, procurar compreender o que estava acontecendo. E me ocorre que o que chama a atenção desses homens não é meramente um milagre. O milagre, como nós estudamos em nossa última reunião, foi qualquer coisa poderosa. Mas o que de fato atacou esses homens e fez com que eles deixassem a sua zona de conforto para virem ao meio da multidão foram justamente as palavras empregadas por Pedro. Porque se vocês lembrarem do que nós estudamos no capítulo 3, as palavras de Pedro eram como que lanças afiadas, partindo em direção ao coração e às mentes desses homens. Pedro, sendo ali empoderado pelo Espírito Santo, dizia assim:
O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, Atos capítulo 3, a partir do versículo 13, glorificou o seu servo Jesus. Agora, atente para as palavras que Pedro escolhe. Ele diz: a quem vocês traíram, a quem vocês negaram perante Pilatos, quando Pilatos estava prestes a soltá-lo. E no versículo 14 do capítulo 3, Pedro diz: vocês negaram o santo e o justo, e vocês pediram que fosse liberto no lugar dele um homicida. Não tenho dúvidas, versículo 15, vocês mataram o autor da vida. Pedro está colocando tudo isso na conta desses homens, dos sacerdotes, do capitão do templo, dos saduceus, pessoas que participaram diretamente do julgamento profundamente injusto de Jesus. E Pedro diz: vocês traíram o Messias, vocês negaram o nome dele, o santo que há tanto nós esperávamos, a que os profetas haviam profetizado, vocês o negaram e vocês o traíram, e vocês são culpados da morte dele, o sangue dele se encontra nas mãos de vocês. As pessoas estavam profundamente chocadas, porque o milagre era inegável. O homem que foi curado tinha mais de 40 anos, todas as pessoas em Jerusalém conheciam aquele homem, e os apóstolos estavam ligando o poder que curou aquele antigo coxo, agora curado, ao nome de Jesus. O milagre era tão poderoso que as pessoas estavam de fato acreditando que ele efetivamente era o Messias. E se ele era o Messias, de fato aquelas autoridades eram culpadas pelo fato de tê-lo matado. Então aqueles homens tão festejados dentro daquela cultura deixaram seus gabinetes não para se inteirar do poder que curou o ex-coxo, mas para livrar-se, provavelmente, da turba ensandecida que se levantaria para cobrar deles a culpa do assassinato de Jesus. E é por causa disso que no versículo 2, que Lucas nos diz que eles estavam ressentidos pelo fato dos apóstolos ensinarem o povo e anunciarem em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Essa palavra ressentir, ela poderia ser melhor traduzida em nosso português, né? Porque quando nós olhamos para a língua em que o Novo Testamento foi escrita, na verdade a palavra que Lucas usa aqui tem muito mais a ver com o fato das autoridades estarem profundamente perturbadas, ensandecidas, iradas, pelo fato de Pedro estar pregando daquela maneira. E é maravilhoso perceber o comportamento desses homens, porque tudo isso nos leva a crer que Pedro estava pregando de fato o genuíno evangelho, porque o genuíno evangelho, quando pregado, possui esse poder de retirar o pecador do seu lugar de conforto. Ele muda o centro de massa na vida do pecador, ele reorienta a mente e o coração do homem, porque o evangelho possui esse poder de nos chocar e de nos fazer perceber o nosso próprio pecado. Invariavelmente, a nossa primeira reação é ficar com raiva. Porque quando o ladrão é tratado como ladrão, quando o prostituto é tratado como prostituto, quando o leviano é tratado como leviano, quando o mentiroso é chamado de mentiroso, irmãos, isso dói. Porque nós queremos varrer a sujeira para baixo do tapete, queremos deixar os nossos esqueletos ainda escondidos dentro dos nossos respectivos armários, mas o pecado é denunciado pelo Evangelho, e nós precisamos engolir o nosso orgulho, reconhecer os nossos erros e nos arrepender para mudar de vida. Esses homens não queriam o que viria após a dor do pecado denunciado, arrependimento e mudança de vida. Eles queriam a manutenção do status que possuíam. E para que isso fosse possível, eles tinham que silenciar os apóstolos, para que os seus pecados não fossem denunciados. Por isso, eles queriam fazer com que os discípulos não mais mencionassem a ressurreição de Jesus. Contudo, esses homens esqueciam que a ressurreição de Jesus é o carro-chefe da nossa amada doutrina apostólica. Qual a missão de um apóstolo? Dar testemunho da ressurreição de Jesus. Por isso, esses 12 homens foram escolhidos previamente e catequizados por Jesus, e depois foram cheios com o poder do Espírito Santo para dar prova cabal, inafastável, de que Jesus nasceu, morreu, mas que Ele ressuscitou e que agora vive pelos séculos dos séculos. E é por isso que os apóstolos escolhidos por Jesus estão em pé de igualdade
aos profetas do Antigo Testamento, porque para dar testemunho da ressurreição, eles teriam também que ter autoridade para produzir testemunho, e com isso escritura inspirada, e finalmente capitanear a igreja no poder do Espírito Santo, no caminho que ela deveria trilhar. As autoridades não desejavam isso, e queriam silenciá-los. Por isso, versículo 3, os prenderam, e os levaram até o cárcere, para que no dia seguinte esses homens fossem julgados, até porque já ia avançado o dia. Eles já tinham na conta deles o julgamento injusto do Senhor Jesus, que aconteceu à noite. E a justiça da época não permitia esse tipo de coisa. No caso dos discípulos, eles esperaram até o dia seguinte. E agora nós gastamos 2 ou 3 segundos preciosos da nossa vida nos colocando no lugar do Pedro e do João, trancados no cárcere do Sinédrio judeu, esperando o julgamento que aconteceria no dia seguinte. Nós sabíamos que esses homens são profundamente injustos. Há poucos dias eles haviam assassinado o próprio Filho de Deus, e se isso eles fizeram ao Filho de Deus, o que eles não fariam com seus discípulos? Do ponto de vista humano, esses homens deveriam estar profundamente perturbados dentro daquela cela. Mas não é essa a sensação que nós temos. E a segurança que esses homens possuíam em seu coração era algo tão pungente. E as pessoas conseguiam ver a intrepidez e a coragem nesses homens de uma maneira tal, que era como se eles tivessem sangue nos olhos. Porque mesmo vendo esses homens sendo algemados e conduzidos para o presídio do Sinédrio, as pessoas ainda assim recebiam a Jesus como Salvador, porque no versículo 4, Lucas nos diz que muitos, porém, esse porém tem a ver com o fato dos discípulos estarem sendo presos diante dos olhos deles. Do ponto de vista humano, se o pregador é preso na minha frente, eu deveria dizer, essa mensagem não é interessante, porque se o pregador está sendo preso, o que não pode acontecer comigo? Que estou preso a me tornar discípulo dele. Mas os discípulos estavam sendo presos. Em outras palavras, as pessoas sabiam que podia acontecer a que se tornasse servo de Jesus, e ainda assim, o poder que o Espírito Santo manifestava era tão grande, de modo que cerca de 5.000 pessoas agora se uniam a Jesus. Por que isso acontecia, irmãos? Porque ninguém está disposto a arriscar a própria vida por algo de que duvida. E essas pessoas olhavam para aqueles 2 homens pregando e diziam assim, esses homens acreditam no que eles estão pregando. E quanto ao coxo, Lucas nos diz que ele não saía do lado dos discípulos. O dia se passa, nós chegamos agora ao versículo 5 e ele vai aparecer mais uma vez. Olhem só. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os perguntaram dizendo, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomem conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em nome de Jesus é que este homem foi curado perante vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, e sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, eles não podiam dizer absolutamente nada em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo, o que nós vamos fazer com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não temos como negar.
Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los, para que eles não toquem mais no nome de Jesus a quem quer que seja. Então eles mandaram os discípulos entrar mais uma vez, e lhes deram ordens que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós ou a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois eles foram ameaçados mais uma vez, e finalmente foram soltos, porque o sinédrio não tinha como os castigar, por causa do povo, porque o povo glorificava a Deus, o povo sabia o que tinha acontecido. Ora, o homem que foi curado tinha mais de 40 anos, era um outdoor ambulante, era um comercial na TV. Irmãos, Lucas é um escritor fabuloso, não é? Quando Lucas escreve esse documento, já haviam se passado, pelo menos na minha linha de interpretação, pelo menos 30 anos que os fatos haviam ocorrido. Mas a riqueza de detalhes é muito grande, irmãos. Os detalhes do julgamento, a postura dos apóstolos, toda a coragem que lhes é dispensada. E por que é que Lucas, por óbvio, sendo inspirado pelo Espírito Santo, escreve com tamanho requinte de detalhes? Porque Lucas sabia que o comportamento desses homens seria um divisor de águas. Porque nós, que somos a igreja do Senhor, que estamos vindo gerações após essa aqui, estaríamos de olhos fitos nesse julgamento, para ver qual seria a postura desses homens, a maneira com que eles responderiam às perguntas, se eles teriam medo de morrer ou não, se eles teriam medo das palavras das autoridades ou não. E quando nós estamos estudando um capítulo como esse, tudo que nós encontramos, irmãos, é mais motivos para nos envolvermos com essa obra e nos ajuntarmos a essa carruagem e rogarmos por mais esse poder, porque nós olhamos para a postura desses homens e nos ocorre as palavras que foram ditas pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele disse assim, que quando nós estivéssemos perante as autoridades, que nós não tivéssemos o que temer, porque o próprio Espírito Santo se encarregaria de colocar as palavras corretas em nossos lábios. O Pedro que temeu, a moça que trabalhava na casa desses homens aqui, e que por conta da influência dela e de mais outras 2 pessoas negou por 3 vezes o nome de Jesus, agora, cheio do Espírito Santo, sendo ameaçado diretamente de morte, no caso aqui por pelo menos 2 vezes, olha para as mesmas autoridades que sentenciaram à morte o Senhor Jesus e responde assim: vocês acham que nós vamos deixar de obedecer a Deus do que a vocês? O que faz isso, irmãos? O que faz isso é o cumprimento da profecia que diz assim: mas vocês receberão poder. Poder. E esse poder nos oferece as ferramentas que nós precisamos para atestar o fato de que Jesus ressuscitou. Porque a missão principal do Espírito é dar testemunho da pessoa do Filho, para que os pecadores se rendam ao senhorio dele. Então, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém a nata da sociedade, os anciãos que tinham lugar de fala, quanto mais velho, mais autoridade se tinha, os escribas, que eram doutores da lei, aqueles que escreviam os documentos do Antigo Testamento, profundamente festejados, o sumo sacerdote Anás, o sumo sacerdote da época de Jesus, Caifás, João e Alexandre. Esse Alexandre seria posteriormente sumo sacerdote também. E todos os demais que eram da linhagem do sumo sacerdote, as pessoas que mais detinham autoridade à época. E agora todos esses homens estão ali assentados, os discípulos estão no meio. Havia toda uma pressão, eu creio que vocês aqui conseguem imaginar, irmãos, esse teatro que foi montado, a pressão que esses homens estavam suportando. Nós estamos lendo os evangelhos e a todo tempo essas autoridades conseguiam 2 testemunhas falsas para apedrejar a quem eles quisessem, como foi o caso de Estevão, por exemplo. Literalmente a vida dos apóstolos estava por um fio.
Qual seria, portanto, a postura deles ante a tamanha pressão? Se eles sabiam o poder que esses homens detinham, e a pergunta que as autoridades fazem seria um divisor de águas para a igreja das próximas gerações. Eles perguntam assim: com que autoridade vocês curaram esse homem? Nas entrelinhas dessa pergunta, o que nós encontramos é o seguinte: no poder de quem? Em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, a próxima frase, para você que gosta de grifar sua Bíblia, merece você colocar assim, sabe, uma moldura. Porque aqui reside o segredo de quem de fato quer viver uma vida que vale a pena. Alguém que quer viver para a maior glória de Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e Pedro respondeu ao homem. E as palavras de Pedro, irmãos, são qualquer coisa preciosas, deviam ser escritas com letras douradas. Pedro diz assim: autoridades do povo, vocês que detêm o poder. Que coisa excepcional! E haviam pessoas da plebe que ouviam aquilo. Vocês, anciãos, tão festejados, visto que nós somos interrogados a propósito do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado, porque a cura era inegável, era inafastável. O homem era coxo e agora estava curado, e o homem estava do lado dos apóstolos, porque fora pouco para ele o fato de ter sido curado, muito mais precioso para ele foi ouvir o Evangelho. E esse homem agora está de pé ao lado dos apóstolos, prestes a receber a mesma sentença, ou de vida ou de morte. E o que faz isso, irmãos? É o poder avassalador do Evangelho que estilhaça todas as defesas do nosso coração, que nos faz perceber quem nós éramos, e o que foi feito por nós, e quem nós somos hoje. Porque esse coxo estava colocando o pescoço na guilhotina das autoridades de Israel? Porque ele sabia o que era a vida dele antes de Jesus, e no que a vida dele se transformou. É como que se nas entrelinhas do comportamento dele, pelo simples fato de estar de pé ali ao lado dos apóstolos, para lhes dar apoio, ele estivesse dizendo: se é para voltar até a vida que outrora eu tinha, eu prefiro morrer agora com Jesus, e de ter uma eternidade de glória ao lado dele. Tinha fogo nos olhos também o homem. Era como um farol a manifestar a maior glória de Deus. Então Pedro diz: tomem conhecimento. Interessante que as palavras que Lucas escolhe para resumir o sermão de Pedro são preciosas. Por mais brilhante que Lucas fosse, ele jamais teria condição de colocar ipsilíteres, todas as palavras que Pedro falou, vírgula por vírgula. Então o Espírito Santo concedeu a Lucas sensibilidade suficiente para fazer um resumo do sermão. E as palavras que Lucas escolhe, irmãos, são preciosas demais. Você quer ser um bom pregador, você tem que colocar esse conteúdo nas suas mensagens. Isso tem que estar presente em tudo que você pregar. Então Lucas diz que Pedro falou assim: tomem conhecimento, dito de outra forma, não tenham dúvidas, que isso seja notório, inafastável, que foi no nome de Jesus Cristo. E Pedro agora faz um resumo do sermão que ele pregou no capítulo 3, né? No dia anterior, antes de ser preso. No nome de Jesus Cristo, que vocês crucificaram. É um testemunho histórico do que foi feito com Jesus. Há poucos dias atrás, numa sexta-feira, ele havia sido crucificado pela influência desses homens. Eles não tinham literalmente o poder de matar, mas eles influenciaram Pilatos, por meio da política, a assassinar Jesus. E Pedro diz: o Jesus que vocês crucificaram. Então aqui nós temos, irmãos, o Espírito Santo fazendo com que os apóstolos servissem para o propósito ao qual eles foram levantados. Qual seria? Dar testemunho da ressurreição de Jesus. E para que Jesus pudesse ressuscitar, ele teria que morrer. E como ele morreu? Ele morreu crucificado. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, e Pedro olhava para as autoridades, ele diz: a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a principal missão dos apóstolos. Os apóstolos produziram escritura, os apóstolos catequizaram os pastores que vieram após eles, foram grandes homens de Deus. Mas dentre todas as funções importantes que aqueles homens possuíam, essa é a maior delas: dar testemunho da ressurreição de Jesus. Foi no nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, Pedro repete, foi no nome de Jesus Cristo que esse homem foi curado. E como aquela multidão que ouviu o julgamento ficava agora? Mas foi no nome de Jesus. Do Jesus que crucificaram, havia muitos Jesus naquela época. Era um nome comum. As pessoas tinham a todo tempo. Que Jesus? É o próximo ponto do sermão de Pedro. Quem é o Jesus a quem Pedro prega? Ele diz a partir do versículo 11, este Jesus, e agora ele cita um texto que era muito caro ao coração de fariseus e saduceus e herodianos e de todas as demais seitas do antigo Israel. Este Jesus, pedra rejeitada por vós. Salmo 118, versículo 22. Vós, os construtores, esses homens eram os anciãos do povo. Esses homens eram as autoridades constituídas. Aqui nós temos o sumo sacerdote, a quem Deus se manifestava face a face uma vez por ano. O homem que carregava as luzes e as perfeições. O homem que deveria ser o mais sensível à voz de Deus. E Pedro está pegando uma das mais preciosas profecias messiânicas do Antigo Testamento e dizendo: a pedra preciosa veio e vocês que deveriam tê-la reconhecida de pronto, a rejeitaram. Mas esta pedra que vocês rejeitaram, o Senhor Jesus, Deus a tornou eleita e preciosa, a principal pedra da esquina. A pedra de esquina era a pedra perfeita que os engenheiros pegavam para dar esquadro a todo edifício, para permanecê-lo no prumo. O que Pedro estava dizendo é que esse Jesus que fora crucificado fora dos muros de Jerusalém, pelo poder de Deus, se tornou o centro das nossas vidas. Tudo que nos dê equilíbrio, tudo que faz com que as nossas vidas permaneçam estáveis, tudo que faz com que nós venhamos, irmãos, a jamais esquecer de onde saímos, onde estamos e para onde vamos. Ele é o farol que ilumina a nossa noite escura. Ele é o caminho que não nos permite desviar. Ele, irmãos, é a joia preciosa da qual nós todos se desvencilhamos para possuirmos e a tê-la. Esse Jesus, irmãos, que é o penhor da nossa herança. Que coisa extraordinária, Pedro era um pregador brilhante. E no versículo 12 ele diz algo que ecoa desde que foi dito. E vai ecoar até que finalmente a última trombeta soe. Porque na próxima sentença de Pedro, nós temos um resumo de todo o Evangelho. Talvez este seja o verso mais citado por evangelistas e missionários e demais pessoas apaixonadas por Jesus, desde que foi dito até os dias atuais, e a gente sabe de cor. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome precioso de quem? De Jesus. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos. A pedra que vocês se rejeitaram se tornou a pedra de esquina das vidas de todos nós, que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. E para que não reste dúvidas, não há salvação em nenhum outro nome. Perceba, quando Pedro liga o nome de Jesus, a cura do coxo e a salvação, ele está tornando Jesus tal qual a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Quem tem poder para salvar? Vocês lembram, à luz do Evangelho, quando aquele paralítico foi descido pelos 4 amigos
pelo telhado que fora quebrado, até a presença de Jesus. E Jesus ficou maravilhado com a ideia daqueles homens e olhou para o paralítico e respondeu assim para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Por que foi que as autoridades presentes naquela sala, daquela casa humilde, ficaram injuriadas? Porque do ponto de vista teológico, só um tem poder para perdoar pecados. E quem é essa pessoa? É Deus. Quando Jesus diz os seus pecados estão perdoados, Jesus se compara a quem? Jesus se iguala a quem? A Deus, porque Jesus é Deus, Ele e o Pai são um. Paulo diz que Jesus, preste atenção que palavras sublimes, Jesus é a perfeita expressão do ser de Deus. Ele é, palavras de Paulo, a imagem do Deus invisível. Quem é esse Jesus? E Pedro responde à multidão: Ele é Deus. Como diriam os nicenos, no 5º século, Ele é Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Que coisa extraordinária. Qual a reação das autoridades? O povo estava com fogo nos olhos, irmãos. O poder era notório. Pedro pregava com intrepidez jamais vista. Eu quero acreditar que Pedro e João mais pareciam um monte Sinai fumegando. Eles usavam a palavra para tornar notória a presença do Espírito Santo. E Deus respondia no coração dos pecadores como um verdadeiro trovão. Assim como o Sinai, vocês lembram? Moisés falava, Deus respondia no trovão. Deve ter sido qualquer coisa preciosa. Qual a reação das autoridades? Versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eles eram analfabetos, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Duas coisas importantes. Eles viram a intrepidez de Pedro e João. Quando eu digo analfabetos, eu quero deixar assim a coisa chocante. Eles sabiam ler e escrever. Não é à toa que eles escreveram as epístolas que temos, O Evangelho de João, as 3 epístolas, o Apocalipse, a primeira, a segunda carta de Pedro. Eles eram homens que sabiam ler e escrever. Mas do ponto de vista teológico, eles eram indoutos, eles eram iletrados. Eles não tinham capacidade teológica para falar com profundidade acerca das grandezas que eles falavam. A que aquilo era devido? Ora, ao fato deles haverem estado com Jesus. Duas coisas preciosas que fizeram toda a diferença na vida desses homens e na vida de todos os demais grandes homens e mulheres que fizeram história ao longo da nossa jornada de quase 2000 anos. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, a quem o Senhor concedeu uma voz para suas respectivas gerações, eram pessoas que caminhavam muito próximas de Jesus e que tinham muito poder no Espírito Santo. E por isso conseguiram fazer tudo aquilo o que fizeram. Eu creio que esse é o segredo para quem quer viver uma vida bem vivida nos dias atuais. Estar próximo de Jesus e clamar pelo poder do Espírito Santo. Ante essa demonstração poderosa, o que os homens poderiam fazer? Ora, versículo 14, vendo com eles o homem que foi curado, o poder com o qual os apóstolos pregavam, eles nada tinham que dizer em contrário, eles não encontravam saída. Vamos pegar testemunhas para mentir? Não tem como. Olha a multidão que serve como prova. Vamos dizer que não foi poder que curou esse homem? Se não foi poder, foi o quê? Eles estavam numa situação tão difícil que tiveram que pedir para os discípulos se ausentarem da sala. E aqui nós ficamos imaginando os bastidores dessa conversa. Olhem para o versículo 16. Lucas diz assim: o que faremos com esses homens? Lucas está resumindo uma discussão que deve ter durado alguns minutos. E alguém dizia: vamos matar, vamos jogar o corpo fora, daqui a pouco o povo esquece. E eu dizia: esse povo vai esquecer como a multidão que está lá fora, meu amigo. E a gente vai matar esses dois. E o que é que a gente faz com o coxo? Alguém dizia: mata o coxo também. Aí eu dizia: o que a gente faz com os outros 10?
E fora que já tem mais 5.000. Vamos sair matando todo mundo agora. E mata e não mata, e prende e não prende, e é chicote e não dá chicote. E alguém diz assim, ó, o que a gente fizer com esse povo vai se transformar contra a gente, porque a multidão aí tá... E pode ter certeza, vão trazer outros coxos, vão trazer cegos, vão trazer doentes. Só Deus sabe aí o que esse povo ainda vai fazer. O que é que a gente faz? Vamos fazer o que dá, né? Chama o povo de novo, chama o povo de novo. Irmãos, foi desse jeito. Eu sinto como se eu estivesse lá. Eu sei que, do ponto de vista exegético, a gente não pode fazer conjecturas, né, assim. Mas vocês sentem como eu estou sentindo aqui? Eu creio que foi basicamente assim. Chama os homens, chama os homens. O que é que a gente faz? Verso 17 e 18, vamos ameaçar esse povo. Se vocês falarem desse Jesus, nós vamos matar vocês. Lembre que a gente matou o próprio Jesus. Se a gente fez isso com ele, imagine o que a gente não vai fazer com vocês. Eles ordenaram absolutamente que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Vocês entenderam? Diga aí, Pedro, se você entendeu. Aí Pedro vai falar agora. Versículo 19. E Pedro diz assim, o que é que vocês acham? O que é mais justo? Falar a respeito daquilo que nós estamos vendo e ouvindo. Desde o dia em que nós conhecemos aquele rapaz nazareno até hoje. Ou atender a vocês, ladrões, corruptos, raça de víboras, assassinos. Nas entrelinhas é isso, irmãos. O que é mais correto? Tenham certeza absoluta vocês, versículo 20, que nós não vamos deixar de falar do que nós estamos vendo e ouvindo. E tem mais, esse que foi curado é só o primeiro. Tem um monte ainda. Chegou um ponto, irmãos, que os apóstolos caminhavam e a sombra dos apóstolos curava o povo. Imagine as autoridades de Israel vendo isso. Ameaçaram os homens mais uma vez, procuraram todas as formas de matá-los, não conseguiram. Não encontraram nem maneiras de os castigar. Por causa de quê? Por causa do povo. Por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Lucas nos ensinou bem como os discípulos se comportaram diante do primeiro julgamento, sim ou não, irmãos? Vocês estão com o coração em chamas aí? Eu também. Vontade é de sair pregando o Evangelho, não é? Uma última informação e nós encerramos hoje pela manhã. Essa manhã tão bonita, por sinal. Por que o povo que, alguns dias atrás, que gritou, crucifica, crucifica, e a quem nós vamos atribuir o sangue desse justo? A nós e aos nossos filhos. Olhem que coisa grave. Vamos botar a culpa da morte dele em quem? Em nós, nos nossos filhos. Esse povo agora está glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Como isso é possível, irmãos? Como isso é possível? A meu ver, toda a beleza da coisa reside no fato de quem influenciou esse povo a gritar crucifica. E depois quem influenciou esse povo a gritar glória a Deus. E aqui nós percebemos a beleza da proclamação do Evangelho. Porque não se enganem, enquanto seres humanos, nós nunca paramos de caminhar. Nós nunca paramos de aprender. Ou nós somos direcionados a um lado, ou nós somos direcionados a outro. Nós aprendemos aqui que aquela pessoa que tem lugar de fala, aquela pessoa que tem poder de influência, ela é um divisor de águas entre dois mundos, vida e morte. Assim como nos dias atuais, há aqueles que influenciam para a morte. Na nossa geração em especial, porque estão muito mais preocupados com o seu bolso e a sua conta bancária do que necessariamente com as almas eternas das pessoas. E estão guiando essas pessoas para a condenação eterna porque não pregam o Evangelho.
E o Espírito Santo só reúne condições de salvar o pecador quando o Evangelho é pregado. E para essas pessoas só resta condenação. Assim como restava para a multidão que gritava crucifica e que queria o sangue de Jesus sobre eles. Mas para a glória de Deus também há aqueles que foram levantados pelo Senhor para influenciar essas pessoas ao bom caminho. Para que essas pessoas também possam se levantar e gritar glória a Deus. A grande ambição das nossas vidas deve ser reunir os dons e os talentos que Deus nos deu, irmãos, para sermos aqueles que conduzem as pessoas a glorificar o nome do Senhor. Porque se os apóstolos desejassem, eles receberiam agora uma grande soma de dinheiro, colocariam no bolso, comprariam propriedades, calariam a boca e a vida, entre aspas, enorme, seguiria como se nada tivesse acontecido. Tudo o que nos é oferecido nos dias atuais. Mas nós sabemos o que nós estamos vendo e o que nós estamos ouvindo e aquilo que Ele tem feito em nosso meio. E nós respondemos da mesma forma a mesma pressão que sofremos ainda nos dias atuais. O que vocês acham? Nós vamos deixar de atender a Deus para atender a vocês? Jamais. Nós jamais deixaremos de pregar com fidelidade aquilo que nós estamos vendo e ouvindo para a glória de Deus. Amém, irmãos?